Graça e paz, meninas, tudo bem? Mais uma terça-feira aqui, estamos reunidas então. Que bom que você conseguiu adentrar a sala virtual. A gente hoje vai trabalhar um estudo que eu achei muito gostoso de trabalhar. Eu achei maravilhoso. Assim, eu sou suspeita para falar quando se fala de Espírito Santo, né? Porque eu gosto muito de falar desse assunto, né? Que hoje vocês viram no estudo que eu coloquei já o PDF lá no grupo, né? Chama pneumatologia, né? O que é pneumatologia? É uma parte da teologia que estuda o Espírito Santo, simples assim. É a doutrina do Espírito Santo, né? E eu achei interessante eles trazerem esse estudo, porque é o estudo mensal de novembro, né? Você pode ver lá no seu PDF, né? Que é o estudo de novembro, do mês de novembro, falando a respeito disso. Eu gostei muito e acho muito importante que a gente aprenda a respeito do Espírito Santo, principalmente quem está começando a caminhar com Jesus, para entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa e que nós precisamos nos relacionar com ele, sim, né? E o autor deste estudo, tem alguém com o microfone ligado. O autor deste estudo é o pastor Neilton Ferreira Ramos, ele é pastor da Primeira Igreja Batista de Itapetinga, Bahia, ok? Então, Deus usou, o Espírito Santo usou a vida dele, né, para fazer este estudo, e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Ele é dividido em 3 partes, a gente vai falar um pouquinho de cada um, mas antes eu gostaria de orar. Vamos orar para a gente começar? Vamos falar com o Espírito Santo? Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigada, Deus. Obrigada por ter deixado para nós aqui na terra o Consolador. Obrigada, Senhor, por ter deixado o Espírito Santo para nos guiar, para estar conosco, para nos consolar, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como nós vamos trabalhar essa noite, Pai. Muito obrigada por este estudo, obrigada por ter usado a vida deste pastor para trazer, Senhor, ensinamentos da tua palavra às nossas vidas, aos nossos corações, e que nós possamos hoje nos alimentar de ti, Pai. Muito obrigada pelas minhas irmãs que já estão aqui na sala. Obrigada, Senhor, pelas irmãs que ainda estão se organizando para entrar, aquelas também que não vão poder estar, que o Senhor possa, com as tuas mãos de poder, Senhor, trazer o renovo, trazer o descanso, tirar, Senhor, todo o cansaço físico, emocional, espiritual também, Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor continue trabalhando nas nossas vidas, Pai. Usa minha vida nesta noite e mais uma vez, com o coração grato, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez no dia de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por quem o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. João 14, versos 16, 17 e verso 26 também. A doutrina do Espírito Santo é um dos principais pilares da fé cristã. Compreender essa doutrina é essencial para a nossa caminhada com Deus. A pergunta é: qual é a obra do Espírito Santo? O objetivo deste estudo é mostrar quem é o Espírito Santo, suas diversas ações no mundo e nas pessoas, e como o fato do Espírito Santo ser Deus impacta a nossa vida prática, ok? Como denominação, temos na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira o registro do entendimento bíblico-teológico da doutrina do Espírito. O nosso estudo será baseado a partir de algumas afirmações presentes nessa declaração doutrinária, tudo bem? Então, a afirmação que a gente tem aqui é a de que o Espírito Santo é um em essência com o Pai e com o Filho, é uma pessoa divina, ok? O Espírito Santo,
Um, em essência, com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. E aí você vai ter várias referências bíblicas, que é muita coisa para a gente ler, mas seria interessante depois você dar uma olhadinha nelas com calma, porque vai falar a respeito disso, tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, precisamos entender que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é uma força, uma energia ou uma luz. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é uma pessoa e possui a mesma essência do Pai e do Filho. Nos textos bíblicos acima citados, aquele monte que eu falei para vocês consultarem depois, podemos ver a manifestação da Trindade, o que revela a pessoa do Espírito Santo presente em todos os momentos. A pessoa do Espírito Santo, ok? Estamos tão habituados a falar da influência do Espírito Santo e das suas operações que acabamos nos esquecendo dele como pessoa. Podemos perceber essa atuação do Espírito a partir de alguns textos bíblicos mencionados na própria declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, tá bom? Dentre eles nós temos em Gênesis capítulo 1, verso 2, a Bíblia relata que o Espírito pairava sobre a superfície da terra, quando tudo era sem forma e vazio. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, estabeleceu a ordem e gerou a vida. Então, quando tudo começou, ele estava lá. Ele estava lá pairando sobre as águas, tudo bem? O Espírito Santo foi visto na forma de uma pomba, testificando sua pureza, e desceu do céu para mostrar que é somente do céu que ele vem. Tudo bem? No Novo Testamento, encontramos textos como Efésios capítulo 1 e Gálatas capítulo 3, que de forma direta expressam a ação da Trindade, ok? Em João, o Pai ama, honra e glorifica o Filho. O Filho ama, obedece e glorifica o Pai. E promete o Espírito. E o Espírito glorifica o Filho e revela a glória do Pai. Ok? Vemos sentimentos sendo atribuídos ao Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, ok? Não é uma força, uma energia, uma luz ou qualquer outra coisa que alguém possa pensar e aí dizer para você. Não, ele é uma pessoa. E pessoa se relaciona. Percebe a importância da gente se relacionar com o Espírito Santo? Percebe a importância da gente acordar de uma... Tem até um livro que chama Bom Dia, Espírito Santo. Se eu não me engano, acho que é a Adete que tem esse livro, né? Bom Dia, Espírito Santo. É um livro muito famoso, né? E escrito já há um tempinho já, justamente falando do Espírito Santo como uma pessoa, literalmente, tá bom? Não é porque a gente não está vendo, que nem eu estou vendo a Fátima, a Alexandra, a Elaine, que ele não exista, né? O ser humano ele tem o péssimo hábito de crer naquilo que ele está vendo. Só que nós, mulheres de Deus, nós que já conhecemos a verdade, que nós já fomos libertas pela verdade, nós precisamos entender de uma vez por todas que Deus age naquilo que a gente não vê. Às vezes a gente não... Isso é fé, gente. Isso é fé. Você está vendo uma situação que não tem escapatória, que não tem como resolver, que não tem jeito, e de repente Deus faz assim, ó. E tudo se resolve num piscar de olhos. Você fala, oi, o que aconteceu? Como assim? Isso é fé, gente, tá? É sobrenatural. É aquilo que quem está no mundo, quem não é de Cristo, não entende. Ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira parte, então, nós precisamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa que nós precisamos nos relacionar com esta pessoa. Tudo bem? Vamos lá. Segundo ponto. O Espírito Santo ilumina os homens e os capacita a compreender a verdade divina, tá? Um exemplo clássico disso é a própria palavra de Deus, é a própria Bíblia, né? Que assim como muitos aí pensam aí fora, né? Fora que eu digo fora do evangelho, muitos pensam que a Bíblia, ela não merece credibilidade porque ela foi escrita por homens. Ela foi impressa numa gráfica, né? Só que o que eles não entendem é que, sim, foram pessoas que escreveram inspiradas por alguém. Por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a prova viva de que ele inspira, de que ele ilumina, é a própria Bíblia.
né? E outra coisa também, muitas pessoas, não sei se você já ouviu falar de pessoas falarem assim, nossa, mas eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu leio a Bíblia, eu não consigo entender. Eu não consigo ver, não consigo enxergar o que você está enxergando. Porque a Bíblia, ela é um livro espiritual, minhas irmãs. Não é um livro qualquer. É o único livro da história da humanidade, né? No caso, uma compilação de vários livros, de toda a história da humanidade, que você precisa ler na companhia do autor. Para você poder compreender as verdades bíblicas que estão ali, para essas verdades bíblicas testificarem dentro de você, na sua alma, no seu coração, você precisa ler acompanhada do autor. Não é só você pegar a Bíblia, abrir e ler qualquer versículo lá e pronto, já fiz a minha leitura bíblica de hoje. Não, não basta. Não é que nem você ler uma reportagem de jornal, uma coisa que você viu na internet, uma reportagem, uma manchete de jornal. Não, não é a mesma coisa. A gente precisa ler acompanhada do autor. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente deve dizer, Senhor, vamos conversar? Eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu preciso que o Senhor me ajude a entender isso aqui. Isso acontece muito com quem dá estudo, com quem faz, com quem prega, com quem ensina. Por quê? Porque vai ter que ler o texto, vai ter que ter a base bíblica para aquilo que está sendo ensinado, né? E geralmente quem ensina faz esse pedido, né? Falar, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a fazer uma boa aula, me ajuda a preparar um estudo, me ajuda a trazer uma palavra para a tua igreja. A gente pede ajuda para quem? Para o Espírito Santo. É para ele mesmo, tá bom? Então vamos lá. Uma ação do Espírito Santo ao longo da história foi a inspiração para o registro da revelação divina ao ser humano. O apóstolo Pedro testifica que foi o Espírito Santo que moveu homens a falarem em nome de Deus. É por essa ação que a Bíblia é a palavra de Deus, como eu acabei de falar. E por ser palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, ela é inerrante, infalível e eficaz. Por isso que não tem como você dizer, mas ela lógico que ela é passível de falha, ela foi escrita por homens. Não, ela não foi escrita por homens. Tá? Quem segurou a pena com a tinta foram homens. Por quê? Porque o Espírito Santo, embora ele seja uma pessoa, ele não tem condições de segurar uma caneta, não tem condições de segurar uma pena, uma tinta para poder escrever. Então, ele inspirou pessoas de carne e osso para que estas pessoas pudessem escrever em seu nome. Ok? Tudo bem? As Escrituras revelam que homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Você pode ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, tá bom? Quando Moisés escreveu o Pentateuco, o Espírito Santo foi quem moveu a mão dele. Quando Davi escreveu os Salmos e dedilhou doces músicas em sua harpa, quando Salomão deixou sair dos seus lábios as palavras dos provérbios da sabedoria, e quando cantou os cânticos do amor, foi o Espírito Santo que lhes deu as palavras de conhecimento e os hinos encantadores. Coisa linda, gente. Foi o Espírito que ateou fogo e tocou nos lábios do eloquente Isaías. Foi o Espírito Santo que levou Jeremias a compor lamentações em sua dor. No Novo Testamento, o próprio Espírito Santo inspirou o registro do advento do Espírito, pois em Atos 2, lemos que no dia de Pentecostes cumpriu-se finalmente a profecia e as promessas quanto à descida do Espírito. Sem esta ação do Espírito Santo, não haveria iluminação para registrar e, principalmente, entender corretamente as Escrituras. Se tem alguém que pode nos ensinar claramente a entender as Escrituras, é o próprio Espírito Santo. Então, tenha este hábito, quando você for ler as Escrituras, de pedir a direção do Espírito. Não faça só como uma leitura corriqueira, que faz parte lá da sua agenda para você dar um check. Eu tenho que ler um texto bíblico hoje. Não é assim que a gente lê a Bíblia. A gente para, a gente se concentra, a gente pede para o Espírito Santo nos ajudar na leitura, porque ele é que vai trazer o verdadeiro entendimento daquele texto para as nossas bíblicas, porque também não adianta a gente ler o texto e a gente não conseguir aplicar na nossa vida, a gente não conseguir aprender. Gente, até com narrativas da palavra, a gente aprende.
Até com narrativas de histórias, por exemplo, da época dos reis, né? Onde fala do que aconteceu, de toda a história, da história da igreja, né? Dali, você consegue tirar ensinamentos de como agir e de como não agir, né? Falando, por exemplo, sei lá, sobre o pecado de Acã, lá em Josué, né? Ali você aprende o quê? O que não fazer. Então, qualquer parte da Bíblia, qualquer texto, quando você vai lá em Gênesis, na criação, você contempla a grandeza de Deus, gente. Quando você vai lá na criação do homem, você vê a grandeza. A gente viu no estudo do último estudo dos casais, na semana passada, que Deus nos fez de uma forma especial, de forma artesanal. É maravilhoso poder contemplar essas coisas que estão escritas na palavra de Deus, gente. Não é um livro que a gente lê de qualquer forma. Não é, como eu torno a dizer, não é uma manchete de jornal, não. É algo profundo, é algo espiritual, que não pode ser lido de qualquer forma. Tudo bem? Tranquilo até aqui? E o terceiro tópico, que é um pouco mais longo, né? Que diz o seguinte: que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final, né? Habita no crente, guia-o em toda a verdade, capacita-o a obedecer à vontade de Deus, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para o ministério da igreja no mundo. Então, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, quando você, como a gente fala para as crianças, você abre a portinha do seu coração para Jesus entrar, e o Espírito Santo passa a fazer morada na sua vida, você ganha todas essas coisas aqui, né? Você passa a entender, né, o que é certo e o que é errado, que quando você está no mundo, nem sempre você entende, tá? Nem sempre você tem discernimento do que é certo e o que é errado. Por isso que a palavra precisa ser ministrada no púlpito, para você saber como que você caminha, para você saber o que está certo e o que está errado, porque o Espírito Santo habitando dentro da gente, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? Ele nos sela, né? Ele coloca um selo de qualidade ali, digamos assim, né? Um lastro que vai nos levar para onde? Para as mansões celestiais. Essa é a ação do Espírito Santo na vida da gente, né? Ele nos capacita quando a gente levanta a mão, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Ele nos capacita a trabalhar na obra dele. É ele que capacita a gente. Ele usa pessoas para ministrar cursos para nós. Ele usa pessoas para escrever livros para a gente ler e se alimentar, né? Mas é ele que capacita a gente, é ele que nos dá. Ele, muitas vezes, ele pega qualidades que nós já temos e potencializa isso, né? Como dom. Mas também tem situações em que ele crava na gente coisas que a gente nem tinha, que nem sabia que tinha, né? Ele coloca em nós capacidades que a gente nunca imaginou que a gente ia ter, né? Eu, particularmente, quando eu era mais jovem, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público. Eu tinha uma dificuldade muito grande de apresentar trabalho na escola. Hoje, quando eu olho para trás, eu fico pensando, meu Deus, como Deus foi maravilhoso na minha vida. Como ele me capacitou para estar, por exemplo, nessa sala virtual hoje, conversando com vocês, a respeito dele. Porque tudo é para ele, é sobre ele. Ok? Tudo bem até aqui, meninas? A regeneração vivifica o pecador. A primeira manifestação da vida é a convicção de pecado. Mas antes que qualquer homem possa perceber a sua necessidade de um Salvador, ele deve ser um homem vivo. Antes que possa compreender a sua própria profunda depravação, ele precisa ter olhos para ver essa depravação. Ele precisa ter ouvidos para ouvir a sentença da lei. Ele precisa ter sido vivificado e feito vivo. Caso contrário, não seria capaz de sentir, ver ou discernir coisa alguma. Uma vez que a consequência do pecado é a morte, é o Espírito Santo quem nos dá o primeiro princípio de vida, pois nos convence do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Ou seja, o Espírito Santo é que fala assim: hello, querida, o que você está fazendo? Não, isso vai te levar para o abismo, isso vai te levar para a morte, isso vai acabar com a tua família, vai acabar com a tua vida. É o Espírito Santo que fica ali, ó.
na cabeça da gente, no coração da gente. Não. Sabe quando você faz alguma coisa errada e que você sabe que está errado, você fica incomodada? Já passou por isso? Você fica, meu Deus, que angústia, que coisa horrível. É o Espírito Santo agindo e falando, hello, tá errado sim, é verdade, eu tô te falando. Presta atenção, não é esse o caminho. Olha a forma que você falou com a pessoa, olha só o que você fez. É ele falando, presta atenção. Foi isso que você aprendeu na palavra? Foi assim que Deus preparou a tua vida? Foi para isso que ele te trouxe das trevas, para você agir dessa forma? Essa angústia, esse incômodo que a gente sente, a gente fica, nossa, eu estou incomodada, né? É ele agindo, falando, não, querida, vamos lá, meia volta eu vou ver e vamos para a luz. É assim que ele faz, com aquele que tem ele morando dentro do coração. É o Espírito Santo que acende a chama do evangelho na vida do ser humano e depois de acesa, continua a alimentá-la, mantendo-a viva. Uma vez que a gente experimenta o Espírito Santo na nossa vida, é para o resto dela. A gente sempre vai precisar da ação dele, da direção dele, né? Do cuidado dele. Olha, não vai por esse caminho. Toma cuidado. O autor dessa chama é também o preservador dela. É o Espírito Santo que se move nas almas e conduz o ser humano para a presença de Deus. Essa é uma importante ação do Espírito Santo. Sabe quando você acorda de manhã com uma vontade maluca de fechar a porta e começar a orar e começar a falar com Deus? É o Espírito Santo falando, ó, tá na hora, vamos lá. Tô junto com você aí. Vamos conversar com o Pai. É isso aí, gente. É ele que age, tá bom? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, destaca a realidade espiritual do ser humano. Por causa do pecado e das transgressões, morte. Simples assim. Em 1 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo explica a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, quem não está no Espírito não consegue discernir as coisas do Espírito. E muitas vezes o crente está nessa situação. Muitas vezes o Espírito Santo está falando com a gente e a gente não está prestando atenção no que ele está falando. A gente parece que se blinda, fecha o ouvido, fecha os olhos espirituais, né? Quando deveria estar muito bem aberto. Por quê? Porque ele está direcionando, ó, vai por esse caminho. Aí o que a gente faz? Vai por outro, porque não escutou, não prestou atenção na direção dele, ok? E muitas vezes isso acontece com o cristão, com a serva de Deus, com o servo de Deus, ok? O texto fala da incapacidade de a pessoa não convertida, ou seja, que não tem o convencimento do Espírito Santo, entender os ensinamentos e a vontade de Deus, porque são coisas espirituais. Só quem está no Espírito é que consegue discernir essas coisas. Por isso que muita gente aí fora acha que a gente é maluco. Porque não experimentou desse Espírito Santo, entende? Ele precisa ser experimentado, ele precisa ser uma coisa prática na vida da gente, para que essas pessoas precisam ter essa experiência para poder entender o que nós vivemos, o que nós sentimos, ok? O nosso estilo de vida, né? Essa compreensão espiritual só é possível por meio da revelação divina e da ação do Espírito Santo no coração do ser humano. Então, só você mergulhando, que nem o pastor falou no domingo, né? Mergulhando nesse rio maravilhoso que é estar com o Senhor, para você entender o quão é maravilhoso você poder se sentir amada, você se sentir acolhida, você se sentir protegida, você se sentir blindada, porque você é como se você fosse um filhotinho de leãozinho e atrás de você tivesse um leão gigante, né? Como seu pai te protegendo e falando tipo assim, pode ir que eu tô aqui. Vai que eu tô na direção e vai dar certo. Pode ir. Por quê? Porque você ouviu a voz do Espírito e ele está à frente de tudo, né? À frente no sentido de no controle de tudo, mas ele também está na nossa retaguarda em que sentido? Que vai ficar tudo bem. Confia em mim que vai ficar tudo bem. Eu estou nesse negócio. Mas a gente só vai conseguir discernir isso como?
prestando atenção na voz do Espírito. Tá bom? Segundo escreveu João no texto em destaque, no início deste estudo, Jesus diz que enviaria o Consolador, o qual estaria com os que crescem nele para sempre, que habitaria com eles e estaria com eles. Estaria neles, perdão. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? 1 Coríntios, capítulo 6. Pela ação do Espírito, somos habitação do próprio Espírito Santo. A santificação gerada pelo Espírito Santo é evidenciada pelo fruto do Espírito. Ou seja, quando nós já falamos sobre o fruto do Espírito em estudos anteriores. Quando a gente começa a desenvolver os gominhos do fruto do Espírito, porque o fruto é um só, com vários gominhos, né? Descrito lá em Gálatas 5, quando a gente começa a trabalhar, a desenvolver cada um desses gominhos, desse fruto do Espírito, é o Espírito Santo fazendo isso na nossa vida. É ele que está desenvolvendo cada gominho desse fruto. É ele que está trabalhando na nossa vida. É a prática da vida cristã. E que muitas vezes você vê pessoas que já estão há 10, 15, 20 anos na igreja e que não têm essa ação do Espírito Santo na vida delas para desenvolver esses gominhos. Por quê? Porque o Espírito Santo não quer? Não, porque elas não querem. Precisa haver uma vontade aí. Esse é o diferencial. Precisa haver uma vontade. Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, eu preciso moldar essa área da minha vida. E sozinha eu não vou conseguir. Eu tenho consciência disso. Tudo bem? Não, me perdi. Os dons do Espírito são concedidos. Vou falar sobre dons agora. Os dons do Espírito são concedidos para edificar o corpo de Cristo e ministrar a palavra de Deus, como nós já falamos anteriormente. O Espírito Santo aperfeiçoa em nós dons necessários para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, ok? Esses dons são concedidos segundo a vontade de Deus. Entendemos que os dons são concedidos para a edificação do corpo, não para a glória pessoal. Tudo bem? Que isso tem que ficar bem claro no coração da gente, tá? Quando Deus dá um dom para a pessoa, quando Deus dá um dom para nós, não é para nós aparecermos, não é para a nossa glória. É única e exclusivamente para a glória de Deus. Sempre, gente. Em qualquer circunstância, ok? Você pode ser grandemente usada por Deus em várias áreas, várias. Só que você está sendo usada por Ele. Não é para a sua glória, e sim para a glória dele mesmo. Tudo bem? Aquele que é agraciado com dom, ou dons, porque pode ser mais de um, é apenas um instrumento, ok? Os dons são destinados para o serviço no reino de Deus. Quando a gente, isso é muito importante. Quando a gente recebe um dom para ser utilizado para poder edificar o corpo de Cristo, a gente tem que usar onde? No corpo de Cristo. Me custa acreditar, por exemplo, só para você parar para pensar, pessoas que foram alcançadas por Jesus, um exemplo clássico para você entender, pessoas que foram alcançadas por Jesus, pessoas que receberam, por exemplo, o dom de música, uma voz bonita para cantar onde? Para cantar para quem? Para o Senhor. E aí se desviam do evangelho e vão cantar onde? No mundo. Usando dons que Deus deu a eles para cantar no mundo, para o mundo. Percebe quando Jesus voltar o que vai ser cobrado dessas pessoas? Já parou para pensar nisso? Meu Deus, isso é muito sério, gente. Deus me deu um dom e eu não uso para a glória dele, eu uso para a glória de homens. Eu uso lá no mundo. A boca que Deus me deu, eu uso para cantar música do mundo? Isso é muito sério, minhas irmãs. E é só um exemplo clássico, tá bom? Só para você entender a importância de nós usarmos os nossos dons que Deus deu para a gente no reino, para edificação da igreja, para que o evangelho seja propagado até os confins da terra. O que a gente tem feito com os nossos dons? Estamos usando eles? Fica para você refletir. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, Paulo fala sobre procurar com zelo os melhores dons.
O texto original diz maiores dons. Pesando nessa perspectiva, preste atenção, pesando nessa perspectiva, a palavra maiores indica o sentido de algo que tem maior utilidade para a igreja e o serviço ao próximo. Não é o maior de aparecer mais, de estar lá no pedestal. É o maior no sentido de maior utilidade no reino de Deus. Numa necessidade, porque assim, gente, eu entendo, a Giane entende, que Deus, ele levanta pessoas para um determinado fim, para suprir uma necessidade em algum lugar. Ok? Por exemplo, a Igreja Batista Vila Nova Mariana, para a glória dele mesmo, para a glória de Deus, ela tem um dom maravilhoso, que é o de cuidar de pessoas, de alimentar pessoas, de fazer trabalhos sociais. Por quê? Porque a Igreja Vila Nova Mariana, ela está inserida numa comunidade, gente. Num lugar onde tem pessoas que não precisam apenas do evangelho, também, óbvio, precisam sim, mas elas também precisam de se alimentar, de se vestir, de um acolhimento, de uma palavra de apoio, de ser ouvida, entende? Ele levanta pessoas, ele levanta igrejas inteiras para uma necessidade específica num determinado lugar, tá? A nossa realidade é essa. Trabalho social. Por quê? Porque existe uma necessidade imensa naquele lugar. Isso não impede que em outros ministérios sejam diferentes, né? Pode ter ministérios que trabalham tem um outro forte, um outro carro-chefe, vamos chamar assim, né? De forma administrativa, um outro dom diferenciado. Por quê? Porque existe uma necessidade naquele lugar ali, que precisa de pessoas com aquele perfil para poder suprir essas necessidades e levar o evangelho a essas pessoas. Tudo bem? Então, quando Deus dá dom às pessoas, é porque existe uma necessidade a ser suprida por estes dons. Por isso que a gente não pode deixar dom enterrado. Porque existe uma necessidade que esse dom vai ser utilizado. Senão você não teria recebido. Pode ter certeza disso. Agora tem um parágrafo aqui que eu particularmente, eu leio com ressalva. No caso específico dos dons de cura, milagres, línguas, interpretação de línguas, nós batistas entendemos que o contexto geral da Bíblia não estabelece sua prática para os nossos dias. A Giane, lê esse parágrafo aqui com ressalvas. Por quê? Porque eu já tive experiências claras do milagre de Deus. De Deus usar pessoas para orarem pela vida da minha família e as coisas acontecerem de forma sobrenatural. Então, a Giane, eu tenho dificuldade para entender essa questão, né? No caso dos dons de cura, de milagres, de línguas, de interpretação de línguas, nós batistas entendemos que o contexto geral da Bíblia não estabelece na prática isso nos dias de hoje, tá? Tudo bem que, falando de doutrina, nós batistas, né, entendemos o seguinte, que esse dom está descrito na Bíblia, tudo bem? Está descrito. E ele tem um fim específico, tá? De repente, naquela igreja, não precisa, nesse momento, desse dom. Por isso que ele acaba não se manifestando. O que me custa acreditar, conforme outras denominações, é que todos tenham o mesmo dom e que muitas denominações entendem que se você não tem esse dom, você não está salvo ou você está em pecado. Isso aí já destoa do nosso entendimento batista tradicional, tudo bem? Só que eu sou obrigada a discordar desse último parágrafo aqui por conta das experiências que eu vivi. Gente, nós temos a foto do tumor no estômago do meu marido. Nós temos a foto do antes e do depois, da foto com o tumor e da foto sem o tumor. Eu não posso dizer que não se opera cura, não posso dizer isso. Tinha uma igreja inteira orando, não só uma igreja, porque quando a enfermidade do meu marido se propagou, tinha muitas igrejas orando pela vida dele, inclusive de outras denominações. Eu não posso negar a ação do Espírito Santo na vida do meu marido. Eu não posso negar isso. Então, eu tenho dificuldades para entender esse parágrafo. Né, que ele coloca aqui, que nós batistas, eu não sei, eu não conheço a igreja com a qual ele dirige, de repente, é uma igreja muito mais tradicional, né, e tá tudo bem, né, o estudo é maravilhoso, mas nesse ponto aqui, a Giane não consegue entender dessa forma aqui.
pelas experiências que eu já tive com Deus a respeito de curas e de milagres. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Concluindo, na promessa de Jesus, o Espírito Santo é um mestre e guia. Sua descida sobre Jesus, na ocasião do batismo, cumpriu as Escrituras e evidenciou o começo da nova criação, fundamentada no próprio Jesus. Pentecostes é o marco de um novo tempo para a igreja, que é o corpo de Cristo. Por meio do Espírito é outorgado poder à igreja para que esta testemunhe de Cristo em toda a terra. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, ao receber sobre vós o Espírito Santo. Então, é ele que age e está ali o tempo todo conosco. Tudo bem? Quando temos dificuldade, pedimos direção ao Espírito Santo. Quando não compreendemos as Sagradas Escrituras, pedimos que ele nos ilumine. Quando estamos entristecidos, o Espírito Santo nos consola. Não se pode mensurar o poder maravilhoso da atuação e habitação do Espírito em nós. Alguns conselhos bíblicos fundamentam nossa relação com o Espírito Santo. Por exemplo, não devemos desprezá-lo, como lemos em Mateus 12:32. Também não devemos entristecê-lo, como diz em Efésios 4:30, mas nos encher dele, Efésios 5:18. O Espírito Santo é uma pessoa viva. Devemos conhecê-lo e nos relacionar com ele de forma pessoal, conhecendo o Espírito Santo e sabendo o que ele faz. Nosso desafio diário é viver no Espírito e andar também no Espírito. Ou seja, o epicentro desse estudo de hoje é para nos trazer a memória, digamos assim, para nos trazer a realidade de que nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, sim. Porque, irmãs, quando esse relacionamento acontece, é como quando você conhece uma pessoa, que você começa a se relacionar, seja com uma amiga, seja com alguém do seu trabalho, que você tem afinidade, que você passa a conversar mais, vi uma postagem no Facebook e compartilha com a pessoa, lembrei de você. Ouve uma música, lembrei de você. Por quê? Você está tendo um relacionamento com uma pessoa de carne e osso. Pode ser uma amizade, qualquer outra coisa. Quando a gente se relaciona com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Você cria vínculos de amizade, você cria intimidade com ele. E quanto mais intimidade com o Espírito Santo nós temos, mais a gente ouve a voz dele, porque a gente está mais próximo dele. E ele direciona a gente. Ele nos convence de que tem algo que não está legal ali, que precisa ser mudado. Sabe? Que nem no domingo passado, no domingo retrasado, né, que foi quando eu trouxe o último estudo dos casais, eu estava orando pela igreja no início do estudo e eu senti claramente o Espírito Santo falando ao meu coração para cuidados com obra de feitiçaria entre os casais. Como é que isso ia surgir do nada no meu coração ali? Não tem lógica, eu nem estava pensando nisso, gente. Eu não sei se vocês perceberam, teve uma hora que eu falei, meu Deus, e comecei a repreender obra de feitiçaria na vida de casais. Eu não sei que casal que é, se é mais de um, se não é, mas nós precisamos tomar cuidado. Se isso veio no meu coração, eu preciso fazer o quê? Orar e repreender. Quando a gente está conversando com Deus, que vem coisas no nosso coração que a gente nem estava pensando, é ele falando, intercede por isso. Alguém que a gente está orando e de repente vem alguém na nossa mente que a gente nem conversou essa semana, alguém do nada. Intercede por essa pessoa. Tem alguma coisa, ele não colocou essa pessoa no seu coração à toa. Existe um motivo para ele ter colocado essa pessoa no seu coração, na sua mente, para você estar ali no momento de oração, para você interceder por essa pessoa. E assim a gente vai caminhando, meninas, tá? Precisamos nos relacionar cada vez mais com o Espírito Santo, ter experiências com Deus, experiência com o Espírito Santo. É ele que vai nos direcionar, é ele que vai nos capacitar. Quando a gente está num desafio na nossa frente, né? E a gente fala, e agora? E agora? Senhor, Espírito Santo, o que eu faço agora? Precisamos desenvolver esse hábito de perguntar para o Espírito Santo o que fazer. E você vai se surpreender
com as respostas que você vai ter quando você começar a perguntar. Faça o teste, experimente viver essas experiências com Deus. E aí, um outro dia, a gente marca um café e conversa sobre isso. Amém? Encerramos aqui a parte da administração do estudo. Mas eu queria pedir para a Ludmila. Lu, pode orar, por favor, querida? Pela situação também da Carla, né? E para que Deus nos fortaleça, né? E nos ajude, né? Cuide de nós assim de uma forma tão especial para que a gente tenha mais intimidade com o Espírito Santo, conforme a gente aprendeu hoje, né? Da importância dele na nossa vida e caminhar com ele para que ele possa usar a nossa vida, né? Como algumas irmãs compartilharam aqui o cuidado dele, tá bom, senhora? Amém, querido Deus, entramos, Senhor, mais uma vez na tua presença, Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui presente, Pai, por isso entramos, Senhor, mais uma vez na tua presença para te agradecer, Senhor, por esse estudo, Senhor, tão edificante, Senhor, na nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, Senhor, a obediência a ti, Senhor. Ó, Pai, saber, Senhor, te buscar, Senhor, em nome de Jesus, que venhamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, Pai, para que venhamos estar sensíveis, Pai, à voz do Teu Espírito Santo, Pai, quando fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos calar, Deus, todas as vozes, menos a Tua, como diz a canção, Pai. E eu te peço, Senhor, nesse momento, Pai, que o Senhor esteja abençoando a Carla, Pai, abençoa, Deus, a vida dela, do Kleber, Senhor, das meninas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, providencia, Deus, tudo aquilo que a Carla e o Kleber precisam, Deus. Tu és poderoso, Senhor, para mudar, para transformar, Senhor, para modificar, Deus, qualquer coisa, qualquer situação, Pai, pois Tu és o Deus do impossível, Pai, e é a Ti, Senhor, que iremos sempre buscar socorro, Pai, é em Ti, Senhor, que vamos buscar, Senhor, porque sabemos que Tu és poderoso para agir, Deus. E eu creio, Pai, que no tempo certo, Pai, que o Senhor vai preparar, Pai, a casa própria da Carla e do Kleber, Pai, assim como o Senhor está preparando a minha, e eu creio nisso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, dá paz, Senhor, descanso, Senhor, ao coração dela, ao coração do Kleber, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles venham depositar, Deus, a confiança em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor tem um tempo para tudo, Pai, como o Senhor fala lá na tua palavra, Deus, em Crônicas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles venham se sentir, Senhor, cuidados por ti, ó Pai, mesmo que muitas das vezes eles não entendam, Deus, tudo isso que está acontecendo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, também pelo cuidado, Senhor, que o Senhor tem tido, ó Pai, com a Alexandra, Deus, ó Pai, continua colocando tuas mãos poderosas sobre a tua filha, Deus, tirando todas as dores que a tua filha estiver sentindo, Pai, restaurando, Senhor, a saúde dela por completo, Pai, em nome de Jesus, Pai, que ela venha, Senhor, nesse tempo, ó Pai, de descanso, Senhor, ó Pai, que ela venha se refugiar em Ti, ó Pai, sabendo que o Senhor tem cuidado, Senhor, de tudo que ela precisa, Pai, em nome de Jesus, que ela venha se recuperar logo, Pai, para estar junto conosco, Deus, te adorando, Senhor, e levantando, Senhor, a voz dela em oração, em gratidão a Ti, Senhor, porque eu creio, Pai, que ela tem milagres para contar, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Continua, Senhor, fazendo a boa obra na vida dela, na vida do Léo, Pai, do Heitor também, ó Pai. Eu te peço, Senhor, cuida de cada uma de nós, Senhor. O Senhor sabe, Pai, aquilo que precisamos, Pai, porque é o Senhor quem sonda e conhece, Deus, os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, continua, Senhor, firme, Senhor, conosco, Pai. Eu te peço, Senhor, cuida da Grazi, Senhor, da família dela, dessa casa, Senhor, a qual que ela vai, Pai. Em nome de Jesus, que seja, Senhor, uma casa de bênção, uma casa de oração, onde ela venha sentir a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que tudo aquilo, Senhor, que o inimigo estiver planejando, Senhor, venha cair por terra, Pai, venha bater em retirada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Fortalece a Tua filha na Tua presença, Pai, para que ela não venha, Senhor, se desgarrar de Ti, ó Pai, diante das retaliações que vierem, Pai, sobre ela, sobre a casa dela, sobre a enfermidade, Deus, em nome de Jesus, ajuda a Tua filha, Senhor, ajuda o Rafael, Senhor, a caminhar contigo e a criar as meninas nos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, por cada lar aqui representado, Pai, toma Teu poder, toma, Senhor, o controle, Deus,
da nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela vida da Giane, Senhor, pela vida da Elaine também, ó Pai, que vai editar o vídeo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa liderança. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Deus, através da vida dela, Senhor. Ó Pai, continua usando tremendamente a vida dela, Senhor, falando ao coração de cada uma delas, Senhor, e preparando, Senhor, a terra, Pai, aonde elas vão, Senhor, semear, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Pai, venha ser essa terra boa, Senhor, aonde venha ser frutífera, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Lu. Muito obrigada por terem entrado na sala. Que Deus continue abençoando a vida de vocês de uma forma muito especial, tá bom? Se cuidem. Próximo estudo, então, daqui a 15 dias, tá bom? Um beijo, uma boa noite para vocês. Deus abençoe.